Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 14 do livro de Levítico, da Bíblia Sagrada. Levítico 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Levítico 14:1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Levítico 14:2. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Levítico 14:3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que, se a praga de lepra do leproso for sarada, Levítico 14:4, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Levítico 14:5. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Levítico 14:6. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Levítico 14:7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Levítico 14:8. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Levítico 14:9. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas, os seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Levítico 14:10. E no dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e um log de azeite. Levítico 14:11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Levítico 14:12. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Levítico 14:13. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. Levítico 14:14. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Levítico 14:15. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Levítico 14:16. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite, que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Levítico 14:17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote
porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta, pela expiação da culpa. Levítico 14, 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Levítico 14, 19. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se na sua imundícia, e depois degolará o holocausto. Levítico 14, 20. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Levítico 14, 21. Porém, se este for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele. E a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um logue de azeite. Levítico 14, 22. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para holocausto. Levítico 14, 23. E ao 8º dia da sua purificação, o extrará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Levítico 18, 24. E o sacerdote tomará o cordeiro, da expiação da culpa e o logue de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Levítico 14, 25. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Levítico 14, 26. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Levítico 14, 27. Depois, o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Levítico 14, 28. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, do lugar do sangue da oferta, pela expiação da culpa. Levítico 14, 29. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Levítico 14, 30. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Levítico 14, 31. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Levítico 14, 32. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Levítico 14, 33. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Levítico 14, 34. Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu
enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, Levítico 14, 35. Então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Levítico 14, 36. E o sacerdote ordenará que despejem na casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Levítico 14, 37. E vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais profundas do que a parede, Levítico 14, 38, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Levítico 14, 39. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, Levítico 14, 40, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade num lugar imundo. Levítico 14, 41. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Levítico 14, 42. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Levítico 14, 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então, Levítico 14, 44. Então, o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Levítico 14, 45. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Levítico 14, 46. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Levítico 14, 47. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Levítico 14, 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Levítico 14, 49. Depois, tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Levítico 14, 50. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Levítico 14, 51. Então, tomará pau de cedro e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Levítico 14, 52. Assim, espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Levítico 14, 53. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa e será limpa. Levítico 14, 54. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. Levítico 14, 55. E da lepra das vestes e das casas.
Levítico 14, 56. E da inchação e do apóstema e das empolas, Levítico 14, 57. Para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Bem, então encerramos hoje a leitura do capítulo 14 do livro de Levítico da Bíblia Sagrada. Reserve um tempo durante o seu dia para ler a palavra do Senhor. E você verá as maravilhas que Deus pode fazer nas nossas vidas. Só Deus pode fazer determinadas ações que o homem não pode realizar. Nenhum homem pode realizar. E essas ações de Deus que ultrapassam a nossa compreensão, que ultrapassam o nosso entendimento, que a medicina não tem explicação, que a ciência não tem explicação, que a psicologia não tem explicação, e tantas outras ciências não conseguem explicar, nós chamamos de milagre. Creia, Jesus pode realizar um grande milagre na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tá bom? Muito obrigada por me escutar. O meu canal é a leitura da Bíblia, Lúcia Marques. Até o próximo encontro.